Você usa roupa preta porque gosta ou porque é mais fácil? Quando você abre o guarda-roupa de manhã, quantas peças pretas você encontra por ali? E quando você foi comprando essas roupas, o que passou pela sua cabeça? Ah, preto é neutro, combina com tudo, afina. Muito prazer, eu sou Paula Cassa, sou personal stylist e aqui a gente fala sobre moda, política, consumo. Hoje a gente vai falar sobre estilo. Nesses 10 anos atendendo clientes com histórias e corpos completamente diferentes, o que eu mais vejo é gente que usa preto não por escolha, mas sei lá, por um bololô de achismos que nunca foram questionados. Hoje a gente vai desmistificar essas verdades. E eu vou te mostrar como usar um preto com intenção, não por medo de errar, não para camuflar, para passar despercebido, porque aqui eu quero justamente que você se aproprie das suas escolhas. A ideia de neutralidade do preto já é um pouquinho equivocada. Se a gente for estudar sobre a harmonia de cores, no geral, as cores se diferenciam dentro de três características: temperatura, intensidade e profundidade. A temperatura é o quão fria ou quão quente é uma cor. A intensidade é o quão saturada ela é, e a profundidade é a claridade ou a escuridão dela. O preto é a ausência de luz e carrega uma profundidade enorme. Então, se a gente pensar em harmonia técnica, combinar o look preto é difícil. Um look que é todo claro ou colorido, ele não se integra, ele não pertence. Ele interrompe e cria um visual tão pesado que vira meio que um corte no look. Sabe quando você coloca uma calça toda colorida, estampada e coloca uma t-shirt preta pensando que vai ficar muito bom, mas alguma coisa te incomoda? É porque o preto causa essa ruptura. E quando ela não é proposital, o look fica desconexo. O preto pertence ao contexto de verdade e cria um equilíbrio quando ele está perto de cores que aguentam o tranco dele, basicamente, que sustentam a sua ilustre presença. Ou seja, os tons escuros e saturados, ou o branco, que é o oposto complementar, ele equilibra, né, com luminosidade e eles acabam sendo perfeitos. Fora isso, ele pesa e toma conta do look todo sozinho. Só que eu quero deixar algo muito claro para você. A sua escolha não precisa passar pela harmonia. Eu só tô te dando umas ferramentas, é basicamente isso que você vai me ver fazendo aqui o tempo todo. Você pode quebrar qualquer regra técnica se você souber o que tá fazendo e o porquê daquilo ali. Eu só tô querendo desmistificar que esse combina com tudo, porque essa crença tira de você a chance de fazer uma escolha real e aí você acaba vivendo no piloto automático. É daí que eu quero te tirar. Então, se você gosta de usar vestido todo colorido, propositalmente, com acessórios pretos para trazer um contraste, um peso visual, lindo, tá maravilhoso. Agora só tenta perceber se é realmente isso que acontece ou se você normalmente tenta mutar o look estampado com uma bolsa ou um calçado preto. E aí vem um outro ponto, o tal do preto afina. Gente, a retração visual existe sim, porque preto absorve a luz, mas isso não é a mesma coisa que afinamento. Quando você usa um look todo preto, você pode até tornar o volume geral menor. Mas o preto, sei lá, ele não distingue cintura de quadril, não diferencia o ombro do seu colo, ele nivela tudo. E dependendo do modelo e do tecido, então, esse nivelamento pode fazer um efeito contrário do que você espera ou deixar tudo chapado. Sem contar que a ideia de afinar ser sempre um objetivo é um pouquinho problemática, né? De onde que vem esse desejo todo de parecer menor? Eu sei, enfim, você sabe, não é aqui que eu vou me aprofundar nisso, mas essa conversa toda sobre o corpo que precisa ser cada vez mais magro, longilíneo, ela tem um custo muito alto na nossa relação com a imagem e com a nossa saúde física e psicológica. Agora, assim, se o objetivo desse papo fosse trabalhar proporções, que é sim uma super ferramenta de estilo, existem recursos muito certeiros do que só usar uma roupa preta. Tem como você posicionar o contraste entre tons claros e escuros em pontos estratégicos do corpo. Tem o corte da peça, o comprimento, as linhas, os transpassados, enfim, é muita opção. Considerar todos esses elementos é o que realmente enriquece o estilo pessoal. E para finalizar, se sua escolha é realmente baseada em esconder algo, eu preciso te perguntar se essa é realmente a conversa que você quer ter com o seu guarda-roupa. O preto é modesto e arrogante ao mesmo tempo. Modesto porque não grita e arrogante porque se recusa a se explicar. Antes de te ajudar a pensar em looks pretos mais interessantes, eu preciso muito que você conheça o Yohji Yamamoto, porque ele tem uma relação com a cor que transpassou da vida para o trabalho. Ele nasceu e cresceu em Tóquio, num Japão devastado. A mãe tinha ficado viúva com ele ainda muito pequeno, e o uso das cores sóbrias e escuras era o que era considerado apropriado para o momento. I was born as the only son of a war widow. When I became 5, 6 years old, my mother gave up that her husband don't come back. E a gente pode ter a seguinte leitura aqui: no Japão do pós-guerra, o preto era luto, era modéstia e era uma recusa em fingir que estava tudo bem. Ele aprendeu a costurar e a tirar as medidas com a mãe, que era costureira, e foi nesse contexto que ele começou a se desenvolver como designer. Ali ele percebeu que não gostava das roupas que a maioria das clientes da mãe pediam para ela fazer.
Elas eram muito coloridas, marcavam a cintura, pareciam roupas de boneca. They were all kind of doll-like, sexy, gorgeous, feminine-like. I want to make something kind of mannish outfit for women. Ele se formou em Direito em 66, mas definitivamente não era uma pessoa que seguiria o caminho tradicional. E depois que ele estudou moda, abriu sua marca no Japão e em 81 fez a sua estreia em Paris. Era a era dos power suits, ombreiras marcantes, cinturas também bem marcadinhas, cores intensas, a sensualidade era óbvia, ela era bem escancarada. E aí entraram as modelos de hoje na passarela. Com rostos pálidos, roupas pretas amplas, assimétricas, desfiadas, elas pareciam sombras em movimento. A trilha sonora do desfile era um batimento cardíaco. Soou bem desconfortável para algumas pessoas. Era estranho para a época. E hoje sempre deixou muito claro que ele queria que a roupa dele fosse uma forma da mulher se impor. Quase como se ela dissesse: eu não tô aqui para te agradar. Então, quando ele esconde as curvas óbvias, ele obriga as pessoas a prestarem mais atenção na mensagem, a encarar a mulher que está ali dentro. Ele tira o corpo do lugar de vitrine e coloca num lugar de presença. Como é uma trajetória enorme e ele segue criando coleções que tem muito a agregar com a gente, tanto visualmente falando quanto nas mensagens, eu trouxe os looks de um desfile que eu gosto muito, que é de outono e inverno de 2016. Eu acho que ele é muito bom pra gente analisar bem rapidinho as peças, o styling, toda a ideia ali por trás. Os decotes são geométricos e são um respiro. Existe um corpo à mostra, mas ele tá ali fazendo parte da construção das roupas. As sobreposições têm misturas de textura e de intensidade. O cabelo e a maquiagem, como sempre, questionam a beleza tradicional. E esse aqui é o nosso ponto de partida. Para você também que é obcecado por preto e que quer sair do básico da zona de conforto, isso aqui é o que você vai considerar toda vez que for montar o seu lookinho todo preto. Primeiro, a modelagem e a silhueta. Se quando tem cor a silhueta já é muito importante, imagina quando não tem. Aqui a protagonista da sua produção vai ser a forma. Uma saia simétrica, tecidos estruturados com modelos arquitetônicos, ou uma cintura super marcada, ou até toda retinha, volumes em lugares inesperados, ou volumes exagerados em lugares previsíveis, um decote profundo, tudo isso comunica muito. Segundo, são as texturas. É isso aqui que vai separar um look preto monocromático comum de um que prende o olhar. Imagina o contraste aqui, um vestido acetinado com uma jaqueta de couro, uma blusa de seda com uma calça de veludo, a camisa de linho, uma calça de sarja e uma bolsa de couro, 3 texturas aí. Ninguém precisa de cor para criar complexidade no look. Nesse caso aqui, a gente precisa de misturar diferentes materiais e superfícies só. Terceiro, brilho e opacidade. Pô, uma blusinha vintage preta, toda bordada com canutilhos. Ela sustenta o look inteiro. Seja com uma calça de alfaiataria toda reta ou com um jeans bem preto também. Esse contraste de acabamento faz o olho de quem te vê analisar o seu look por completo e com muito interesse. É isso que passa a mensagem de que existiu uma intenção ali. Quarto são os acessórios. No look todo preto, o acessório não pode ser um mero detalhe, ele precisa aparecer. Ele vai trazer toda a bossa, todo o tempero para o seu look. Então pensa com carinho, um acessório que tem peso, uma bolsa bem statement, um mix de colares junto com lenço, um sapato com design mais bruto, aquele chapéu que você comprou e nunca teve coragem de usar. Tudo e sempre vai depender do estilo de cada um, mas é um fato que esses elementos vão agregar demais no seu visual. E por último, cabelo e maquiagem. Eu não sei se eu preciso dizer muita coisa, mas o monocromático preto com um batom contrastante gera muito impacto visual. O oposto também vai ficar interessante, né, com a boca mais apagada. O cabelo, dependendo, ele pode tanto acompanhar o look quanto contrapor. Um look sequinho dá para usar um cabelão com volume. Um look volumoso, o cabelo pode marcar menos a presença nesse sentido. Então é isso, eu espero ter te ajudado a ser monocromática sem monotonia. E se você gostou desse vídeo, me dá um like. Se inscreve aqui nesse canal. Toda quinta tem vídeo muito interessante aqui pra você, sobre moda, estilo, comportamento e tudo mais. Até!